Eu e você estamos numa batalha. Como você tem se protegido no meio de tantos desafios? Que bom que você está aqui no Colo Pai, o seu canal que em 10 minutos te ajuda a ter uma vida transformada com Deus. A Bíblia fala sobre batalhas espirituais. Nós estamos inseridos em uma grande batalha e a Bíblia faz questão de nos dizer que a nossa batalha, a nossa briga não é contra outras pessoas ou contra outros seres humanos. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. Olha o que diz em Efésios, capítulo 6, mais especificamente o versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Nós temos um inimigo feroz contra a nossa alma. E esse inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, ele verdadeiramente é inimigo. A Bíblia o chama de astuto e sagaz, e ele quer roubar não apenas todas as promessas que Deus, o nosso Pai, nos fez, mas ele quer roubar a nossa salvação. E qual é o principal ou os principais problemas de não termos a salvação ou de perdermos a salvação que está em Cristo Jesus? São muitos, mas quero te falar pelo menos dois. O primeiro é que nós, perdendo a salvação, estamos desprovidos da verdadeira alegria. A salvação produz um fruto poderoso de alegria verdadeira e de paz verdadeira. Então, quando permitimos que o inimigo roube a nossa salvação, nós temos a alegria verdadeira ausente, assim como a paz verdadeira. E qual é o outro prejuízo de alguém que não tem a salvação ou de que perdeu porque foi roubado da salvação? Não desfrutar de um relacionamento verdadeiro e de intimidade com Deus o Pai. Esses são os principais prejuízos de quem ainda não desfruta da salvação. E você, como está em relação a esse assunto? A salvação é um presente que Deus nos dá por meio de Jesus. Sim, o Papai do céu de novo nos aproxima dele, de novo nos coloca no seu colo por meio da salvação que está em Jesus, o Filho unigênito de Deus. E nós, que necessitamos dessa salvação, precisamos ir a Jesus e por ele sermos conduzidos e introduzidos à presença do Pai, para de novo sermos restituídos do Espírito Santo e voltarmos a estarmos desfrutando dessa relação de intimidade que nos preenche de dentro para fora verdadeiramente. Como eu falei, nós temos um inimigo. Como a Bíblia nos fala, nós temos um inimigo que quer nos roubar. E nós precisamos não apenas estar atentos, mas preparados. E o Papai do céu nos dá toda a capacidade que nós precisamos para vencer esse inimigo.
Talvez você possa estar me ouvindo aqui dizendo: eu não quero entrar em guerra com o inimigo, eu não quero saber de inimigo, eu não quero inimigos. Pois é, eu também não. Espiritualmente falando, a Bíblia diz que nós não temos opção. A luta já está travada, a batalha já existe antes de eu querer, antes de você querer, antes mesmo de nós pisarmos nessa terra, já ao longo de tantas e tantas gerações, desde Adão lá no jardim e Eva, essa batalha já existia e só nos alcançou agora, por meio dos tempos avançados, mas ela sempre existiu. Mas a vitória para essa batalha é certa para todos aqueles que ouvem a voz de Deus, decidem fazer dessa voz a sua certeza, e essa voz nos empodera para vivermos em vitória sobre o inimigo. Assim como um motoqueiro precisa de um capacete para se proteger dos perigos, a Bíblia também diz que eu e você precisamos de alguns itens que nos ajudam no enfrentamento do inimigo em meio a essa batalha. Um desses itens que compõe essa armadura é justamente o capacete da salvação. E olha que interessante, por que eu e você precisamos vestir um capacete que está ligado ao conceito da salvação oferecida por Deus por meio de Jesus a nós? É justamente para que nós tenhamos os nossos pensamentos guardados, a nossa mente protegida, a fim de que os dardos inflamados do inimigo não nos alcancem, não tenham êxito ou acesso à nossa mente. Eu sei que alguns de vocês aqui precisam muito aprender mais sobre isso. E para isso, eu quero te convidar para o nosso treinamento Fundamentos da Fé. Isso mesmo, nós aqui do Colo do Pai preparamos um treinamento poderoso para você, gratuito, eficaz e pontual, para ajudar você a se fortalecer na sua fé e te empoderar a fim de vencer todo e qualquer desafio espiritual e também colocar o inimigo no lugar dele. A fé em Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores, como a própria Bíblia nos ensina. E você não pode ficar de fora desse treinamento. Se inscreve aqui e faça a sua inscrição ainda hoje. É gratuito. Ainda sobre pensamentos protegidos, mentalidade guardada, blindagem da mente, a Bíblia nos incentiva não apenas a nós nos protegermos do que vem de fora e quer acessar a nossa mente, mas de nós também limparmos a nossa mente das contaminações e sujeiras que já entraram. Do que é que você está falando, Michael? Eu estou falando de todo aquele pensamento e até mesmo das emoções que surgem a partir dos pensamentos que não tem nada a ver com Deus e com a sua vontade. Tudo isso é sujeira e nós precisamos passar por um processo de limpeza que a Bíblia chama de santificação. Santificação é limpeza. E todos nós precisamos, porque quando nós estivermos com a nossa mente mais purificada, mais limpa, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que nós veremos a Deus de uma maneira mais clara. Limpeza de coração, limpeza de mente é necessário para quem quer contemplar a Deus de uma maneira mais clara. Se é o seu caso, você está no lugar certo. Você está no colo do Pai.
eu quero orar com você e antes de orar com você, quero te convidar a enviar essa mensagem aqui, para o maior número de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa, por meio de você, receber essa boa notícia. Vamos orar? Pai, graças te damos pela oportunidade que temos em Cristo Jesus de ouvirmos a Tua voz, sermos trabalhados na nossa mente e santificados na nossa consciência e também protegidos pelo Senhor de todo dardo do inimigo e de todo intento contra nossas vidas. Nós temos em Cristo Jesus a autoridade de filhos para vencer todo intento do inimigo. E nós lhe pedimos que nesse dia nos revista também do capacete da salvação para enfrentarmos aquilo que é necessário. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve aqui. Shalom, shalom e até amanhã aqui no Colo do Pai.